Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal Historiologia Bíblica, para quem ama história e teologia. Hoje eu vou explicar em menos de 5 minutos a origem do conflito entre Israel e Palestina. E é bom salientar que nós estamos falando de um conflito entre irmãos. No capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão e lhe promete um filho. E no capítulo 26 também promete a Abraão que através desse filho faria sua descendência numerosa como as estrelas do céu. E que por intermédio dessa descendência todas as nações da terra seriam abençoadas. Sara, esposa de Abraão, era estéril e impaciente sugere ao seu marido que tivesse um filho com sua escrava egípcia, chamada Agar. Abraão então aceita e Agar dá à luz ao seu menino chamado Ismael. Depois disso, milagrosamente, Sara, aos 90 anos de idade, dá à luz ao seu filho Isaque, o filho da promessa. Acontece que agora Sara começa a se incomodar com a presença de Ismael e pede ao seu marido que mande Agar e seu filho embora. Abraão se incomodou com a situação. No entanto, Deus tranquiliza Ismael e promete que faria de Ismael também uma grande nação. Ismael foi pai de 12 filhos, que geraram 12 tribos e uma enorme descendência, os povos árabes. Já Isaque, o filho da promessa, dá origem a Esaú e Jacó, e Deus muda o nome de Jacó para Israel. Israel também teve 12 filhos, da qual descendem as 12 tribos de Israel. Ismael não foi rejeitado por Deus, apesar de não fazer parte da linhagem genealógica da promessa, Deus reservou um lugar para o povo de Ismael, o povo árabe. Desde então, árabes descendentes de Ismael se tornaram inimigos ferrenhos dos israelitas, e esta hostilidade permanece até os dias de hoje. E justamente essa a origem dos conflitos. Cristãos israelenses acreditam que Isaac é o filho da promessa, e para o Islã, que é a religião professada pela maioria dos árabes, Ismael é o filho da promessa, por ser o primogênito. Israelenses, palestinos, sírios, libaneses, egípcios não são apenas parentes distantes, mas possuem laços genéticos que os unem como irmãos. Mas então por que tanto conflito pela Terra Santa? A terra que Deus prometeu aos descendentes de Abraão ficou conhecido como Terra Santa e é solo sagrado para as três principais religiões monoteístas do mundo: o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Cerca de 1700 a.C., o povo judeu migra para o Egito devido a uma grande seca e escassez de alimentos. E depois de um certo tempo ali passou a ser escravizado pelo povo egípcio, quando então Moisés os liberta e os conduz para Canaã, a terra prometida, e a partir dali passou a disputar a região com outros povos. Cerca de 970 a.C. morre Salomão, o terceiro rei de Israel. A partir disso então ocorrem brigas internas entre os israelitas e o reino se divide em dois. 10 tribos ao norte formam o Reino do Norte, com a capital Samaria, e 2 tribos ao sul formam o Reino de Judá, com Jerusalém a capital. A designação Judá vem do Reino do Sul, chamado Judá. O povo judeu, ao longo de sua existência, foi dominado por diversos povos. Dentre estes, os caldeus, liderados por Nabucodonosor, destruíram o primeiro templo de Salomão e levaram escravos muitos judeus para a Babilônia. No entanto, foi no domínio e império romano que os judeus sofreram as mais violentas perseguições. Quando Jesus nasceu, a terra da Judéia estava sob domínio romano. No ano 70 depois de Cristo ocorre uma revolta entre os judeus e eles foram violentamente reprimidos e expulsos de suas terras. E o Império Romano também destrói o segundo templo, que era muito importante para os judeus, e deixaram somente com uma amarga lembrança o muro do segundo templo, que hoje é conhecido como o Muro das Lamentações.
60 anos depois, novamente ocorre uma tentativa pelos judeus de recuperar os seus territórios e, além deles serem violentamente reprimidos, também foram expulsos, e o imperador Adriano, que era o imperador na época, rebatizou o nome da região como Palestina, em homenagem aos filisteus, que eram inimigos históricos dos judeus. Por este e outros motivos, a Terra Santa é um lugar tão disputado entre judeus e muçulmanos. Os judeus não podem reconstruir o seu terceiro templo no lugar que deveriam. Caso isso ocorra, isso vai desencadear uma enorme guerra. Apesar disso tudo, no Oriente Médio, estes povos viveram por um grande tempo em relativa paz. A causa maior da hostilidade tem origem mais recente. Em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, a ONU concede uma parte do território da Palestina a Israel, e os povos árabes que ali habitavam não aceitaram. Então algumas nações árabes se uniram para atacar Israel e foram derrotados. Desde então, estes conflitos permanecem e a paz parece distante. Se você gostou desse vídeo, por gentileza, deixe seu comentário, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal. Deus abençoe a sua vida.